Então, meninas, Jéssica, só vou dar um resuminho para você. A gente está lendo um livro que se chama Limites. Quando dizer sim e quando dizer não, né? Para a gente aprender a colocar limites na vida, né, da gente, limites nos filhos, limites na família e tal. Então, a gente está lendo agora o capítulo 5, que são as 10 leis dos limites. As 10 leis dos limites. E hoje a gente vai estar lendo a lei número 4, que é a lei do respeito. Vou começar então a ler para nós. Uma preocupação sempre se repete quando alguém apresenta seu problema de limites. Mas eles não vão aceitar se eu disser não. Eles vão ficar uma semana sem falar comigo se eu disser como realmente me sinto. Tememos que os outros não respeitem os nossos limites. Concentramos-nos nos outros e perdemos a visão a nosso respeito. Às vezes, o problema é que julgamos os limites dos outros. Às vezes, o problema é que julgamos os limites dos outros. Dizemos ou pensamos coisas como ele pode recusar vir aqui para me pegar? É bem no seu caminho. Ele podia achar outra hora para ficar sozinho. Que grande egoísmo ela não querer vir para o almoço. Afinal, todos estamos fazendo sacrifício para estar aqui. Ou, o que você quer dizer com não? Vou precisar do dinheiro só por um tempo. Ou, depois de tudo que faço por você, o mínimo que poderia fazer para mim é esse pequeno favor. Julgamos as decisões sobre os limites dos outros, achando que sabemos melhor como eles devem ceder. Em geral, isso significa, eles devem fazer do jeito que eu quero. Mas a Bíblia diz que, se julgarmos, seremos julgados. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Quando julgamos os limites dos outros, caímos no mesmo julgamento. Se condenamos os limites dos outros, devemos contar com que os outros condenem os nossos também. Isso cria um círculo interno de medo que nos impede de impor os limites que precisamos. Consequentemente, consentimos e depois ficamos ressentidos. E o amor que damos se torna amargo. É nesse momento que entra em cena a lei do respeito. Como disse Jesus, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Mateus capítulo 7, versículo 12. Precisamos respeitar os limites dos outros. Precisamos apreciar os limites dos outros para exigir que eles respeitem os nossos. Precisamos tratar os limites dos outros como queremos que os nossos sejam tratados. Se amarmos e respeitarmos as pessoas que nos dizem não, elas também amarão e respeitarão os nossos nãos. Liberdade gera liberdade. Se caminharmos no Espírito, daremos liberdade aos outros para que façam as próprias escolhas. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Meninas, eu achei esse versículo tão importante, né? Assim, fez todo sentido nos limites, né? Em tudo que a gente faz. Porque, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu achei, né? E a gente vê que realmente é isso, porque quando nós estamos com o Espírito, né, o Espírito Santo, ele habita em nós e nós agimos conforme o Espírito, não conforme a carne, a gente sempre vai agir com a verdade. E quando falamos a verdade, o Senhor, ele nos respalda. Talvez a pessoa não quer ouvir aquela verdade que você está falando, né? Já teve alguns momentos na minha vida que familiares muito próximos, por exemplo,
me chamaram para um almoço de última hora, tipo meio-dia. Ó, o almoço está pronto, pode vir que já está tudo certo. Só que eu falei, não, eu tô com o meu aqui pela metade, então hoje eu não vou. Como assim você não vai? Traz o que você está fazendo e termina aqui. Eu falei, não, hoje eu não vou, hoje eu quero ficar em casa, descansando, né? Meus filhos não estão querendo sair, tá tudo bem. E a pessoa não gostou do meu não. Isso aconteceu uma, duas vezes, três vezes, eu acho, e depois parou. Agora eles já sabem, né? Ou me convida um dia anterior, até no mesmo dia de manhã, né? Ou às vezes até em cima da hora. Essa semana, terça-feira, minha irmã me convidou. Ah, eu decidi de última hora fazer uma jantinha de aniversário para o meu marido. Vocês estão disponíveis? Eu falei, estamos. E a gente foi muito gostoso. Só que às vezes a gente não está preparado, né, para ir. E as pessoas não gostam, né, de às vezes escutar um não. Mas como, né, quando a gente fala a nossa verdade que você não está afim, o Espírito Santo ele nos respalda, né? O Senhor ele nos respalda, porque a gente está falando a verdade. E muitas das vezes, né, tem pessoas que acabam aceitando algo só para fazer o outro feliz, mas ela não está bem. Ela não está feliz, ela não está se sentindo bem. E aí ela vai, a festa não está boa, ela ficou pior do que se ela tivesse falado não. Vamos lá, então. Se tivermos de fazer algum julgamento, que seja pela lei perfeita, a da liberdade. Tiago, capítulo 1, versículo 25. A sincera preocupação com os outros não deve ser eles estão fazendo o que... Perdão, meninas. A sincera preocupação com os outros não deve ser eles estão fazendo o que eu faria ou o que quero que façam. Mas eles estão fazendo espontaneamente? Quando aceitamos a liberdade dos outros, não ficamos bravos, nem nos sentimos culpados, nem deixamos de amá-los quando eles nos impõem limites. Quando aceitamos a liberdade dos outros, nos sentimos mais à vontade com a nossa própria liberdade. Vamos agora para a lei número 5, né? A lei da motivação. Só um minutinho aqui, meninas. Ok. Stanley estava confuso. Ele havia lido na Bíblia e aprendido na igreja que é melhor dar do que receber. Mas descobriu que isso nem sempre é verdade. Muitas vezes sentia que não era reconhecido por tudo que fazia. Queria que as pessoas tivessem mais consideração por seu tempo e energia. Porém, sempre que alguém queria que fizesse algo, ele fazia. Achava que isso era amor. E queria ser uma pessoa amável. Por fim, quando o cansaço se transformou em depressão, me procurou para conversar. Quando perguntei qual era o problema, Stanley disse que estava amando demais. Como é possível amar demais? Perguntei a ele. Nunca ouvi nada parecido. Ah, é muito simples, respondeu ele. Faço muito mais para as pessoas do que deveria e isso me deixa bastante deprimido. Não sei bem o que você anda fazendo, mas com certeza isso não é amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor nos leva a um estado de graça e alegria. O amor traz felicidade e não depressão. Se o seu amor o deprime, provavelmente não é amor. Não acredito que você possa me dizer uma coisa dessas. Faço tanta coisa para os outros, o que faço é me doar o tempo todo. Como você pode dizer que isso não é amor? Digo isso por causa do fruto de suas ações. Você deveria estar sentindo-se feliz e não deprimido. Por que você não me conta o que faz pelas pessoas? Depois de passarmos algum tempo juntos, Stanley aprendeu que muitas de suas ações e sacrifícios não eram motivados pelo amor, mas pelo medo. Aprendeu cedo na vida que, se não fizesse o que sua mãe queria, ela o privaria de seu amor.
Consequentemente, Stanley aprendeu a dar com relutância. Sua motivação em dar não era amor, mas medo de perder o amor. Stanley também temia a raiva dos outros. Como seu pai costumava gritar com ele quando garoto, aprendeu a temer esses conflitos inflamados. Esse medo o impedia de dizer não aos outros. As pessoas egocêntricas geralmente ficam iradas quando ouvem um não. Stanley dizia sim por medo de perder o amor e por medo de que os outros se zangassem com ele. Essas e algumas outras falsas motivações nos impedem de estabelecer limites. Primeiro, medo de perder o amor ou de ser abandonado. Quem diz sim e depois fica ressentido é porque sente medo de perder o amor de alguém. Essa é a principal motivação dos mártires. Dão para receber amor e quando não o recebem, sentem-se abandonados. Segundo, medo da raiva do outro. Por causa de antigas feridas e limites fracos, algumas pessoas não suportam que ninguém fique furioso com elas. Terceiro, medo da solidão. Algumas pessoas cedem porque sentem que ganharam amor e acabar... Perdão, meninas. Medo da solidão. Algumas pessoas cedem porque sentem que ganharão amor e acabarão com a sua solidão. Quarto, medo de perder o lado bom de mim. Fomos feitos para amar. Por isso, quando não estamos amando, sofremos. Muitas pessoas não conseguem dizer amo você, mas não quero fazer isso. Essa afirmação não faz sentido para elas, pois acreditam que amar significa sempre dizer sim. Quinto, culpa. O ato de dar de muitas pessoas é motivado pela culpa. Tentam praticar boas ações para superar a culpa que guardam e para sentir-se bem consigo mesmos. Quando dizem não, sentem-se mal. Então ficam tentando merecer a bondade. Sexto, retribuição. Algumas pessoas ganham as coisas com bilhetes de culpa em anexo. Por exemplo, quando os pais dizem coisas como nunca tive coisas tão boas quanto você tem, ou você deveria ter vergonha de tudo que tem. Essas pessoas se sentem obrigadas a pagar por tudo que receberam. Sétimo, aprovação. Muitos se sentem como se ainda fossem crianças à espera de aprovação dos pais. Portanto, quando alguém quer que façam algo, precisam atender para que esse pai simbólico fique satisfeito. Oitavo, excesso de identificação com a frustração dos outros. Pessoas que não resolvem todas as suas decepções e frustrações, sempre que precisam negar algo a alguém, sentem a frustração do outro no seu grau máximo. Não conseguem suportar a ideia de magoar tanto alguém, então consentem. A questão é a seguinte: fomos criados com liberdade e isso resulta em gratidão, afeto e amor pelos outros. Ser generoso é recompensador, é bem melhor dar do que receber. Se a sua doação não lhe traz alegria, então você precisa examinar a lei da motivação. A lei da motivação diz o seguinte: ter liberdade em primeiro lugar, servir em segundo. Se você serve para livrar-se do medo, está fadado ao fracasso. Deixe que Deus cuide de seus medos, resolva-os e crie alguns limites saudáveis para preservar a liberdade que lhe foi concedida. Isso que é bom, né, meninas, para a gente fazer uma análise, né? Quais são as nossas motivações, né? Por que a gente está presenteando alguém? Por que a gente está fazendo algo para alguém? Por que a gente está querendo ajudar alguém, né?
É porque não fizeram para mim, então eu vou fazer para aquela pessoa. Ah, mas às vezes lá no nosso interior você, né, tem muitas pessoas que ficam pensando, né, eu vou fazer porque lá na frente, se eu precisar, alguém vai fazer para mim também. Eu vou fazer isso aqui para minha irmã, porque qualquer coisa que acontecer, eu posso contar com ela. É uma motivação errada, né? Uma motivação errônea. A gente está fazendo já esperando que se acontecer alguma coisa, a pessoa tem que fazer para nós. E é onde vem as nossas frustrações, né? Aí a pessoa, de repente, naquele momento que você precisou, a pessoa não podia por alguma razão, ou ela estava trabalhando, ou né, tá com alguma coisa, não pôde retribuir aquele favor para você. E é onde que nós nos frustramos e ficamos com raiva, né? Porque nós fizemos com a motivação errada. Vamos lá. A lei da avaliação. Mas se eu lhe dissesse que queria fazer aquilo, você não acha que ele ficaria magoado? Perguntou Jason. Quando Jason me contou que queria assumir a responsabilidade pelos deveres que seu sócio estava executando impropriamente, procurei incentivá-lo a conversar com ele. É claro que seu sócio pode ficar magoado, respondi. Mas qual é o problema? Ora, se eu não gostaria de magoá-lo, disse olhando-me como se eu devesse saber disso. Tenho certeza de que você não gostaria de magoá-lo, mas o que isso tem a ver com a decisão que você precisa tomar? Bom, eu poderia tomar uma decisão sem levar em consideração os sentimentos dele. Seria muita crueldade. Concordo com você, seria cruel, mas quando você vai dizer para ele? Você acabou de dizer que isso magoaria e seria cruel, Jason retrucou perplexo. Não, eu não disse isso. Eu disse que contar a ele sem levar seus sentimentos em consideração seria cruel. Isto é bastante diferente de não fazer o que deve ser feito. Eu não percebo a diferença. Ele seria magoado de qualquer forma, mas não faria mal a ele, e essa é a grande diferença. Além disso, a dor o ajudaria. Agora, não entendo mais nada. Como é possível que a dor possa ajudá-lo? Bem, você já foi alguma vez ao dentista? Claro. O dentista não o machuca quando perfura seu dente para remover uma cárie? Machuca. Ele está fazendo mal a você? Não. Ele faz com que eu me sinta melhor. Machucar e fazer mal é bem diferente. Você sentiu dores quando ingeriu o açúcar que provocou a cárie? Não, foi gostoso, respondeu com um sorriso que dizia que ele começava a entender. E isso lhe fez mal? Fez. A ideia é essa. Algumas coisas podem magoar e não fazer mal. Ao contrário, podem até ser boas para nós. E coisas que parecem boas parecem ser muito prejudiciais. É preciso avaliar as consequências de impor limites e ser responsável por outras pessoas. Mas isso não significa que você não deva impor limites, porque alguém ficará magoado ou com raiva. Ter limites, nesse caso, dizer não ao sócio, é levar uma vida com propósito. Jesus disse isso de porta estreita. É sempre mais fácil passar pela porta larga da perdição e continuar sem impor os devidos limites. Meninas, isso aqui é uma grande verdade, né? Muitas das vezes a gente prefere não ter, né, de ter essa conversa, às vezes, que a gente precisa ter para pôr um limite, né? Do que a gente... vou deixar assim, tá tudo certo, e tá tudo bem e tal. O meu pai, ele é uma pessoa da manhã. Meu pai acorda 4 horas da manhã, 4h30, o máximo 5 horas meu pai tá acordado.
E quando eu cheguei no Brasil, foi muito engraçado, porque meu pai, ele acorda de manhã e ele pensa que tá todo mundo acordado. Aí ele mandava mensagem pra gente de manhã, 4h30, 5 horas da manhã. Ei, tudo bem? E aí, o que você vai fazer hoje? Para onde você vai? E aí, como foi? Como tá? Como tá os filhos? Ele fazia um monte de perguntas e a gente não respondia porque estava dormindo. Ele mandava um monte de ponto de interrogação. E eu ficava, meu Deus, eu ficava, nossa, será que o papai não entende que a gente não é igual ele, né? A gente quer dormir mais um pouco. E tal, e tal. E eu não queria falar nada para ele, porque eu não queria magoar ele. E ele ficava muito feliz, que ele mandava mensagem. E às vezes eu acordava, respondia ele e tal, né? Para ele não ficar mandando os pontos de interrogação. Só que um dia eu fiquei tão estressada, porque assim, eu já estava tão cansada, porque quando eu acordo de manhã, se eu acordo ali pelas 6, 6h30, dificilmente eu consigo voltar a dormir de novo, né? E eu estava começando a ter esse problema. Ele me mandava mensagem 5h30 da manhã e eu já não conseguia mais dormir. Aí um dia, eu falei, meu Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, eu não quero magoar ele, mas eu preciso ter essa conversa com ele. E eu fui conversar com ele e falei, olha, pai, é o seguinte, eu não posso botar o meu telefone no mudo, né, para não chamar de madrugada, porque eu tenho filhos que moram, né, no exterior. E se eles precisam de qualquer coisa, eu preciso estar, né, preparada para atendê-los. E aí eu falei para ele assim, eu quero que o senhor me desculpa, né, mas não me manda mensagem de madrugada e tal. Aí ele falou para mim, eu mando para você porque você me responde. E eu achei que você acordava cedo também. E foi uma conversa bem leve, assim, passou acho que mais uma ou duas vezes que ele me mandou mensagem. E foi chato porque eu não queria, né, deixar ele triste, mas eu tive que conversar com ele. Aí passou mais uma ou duas vezes, eu acho, talvez 3, ele mandou mensagem, eu falei com ele de novo, falei, pai, eu acho que o senhor esqueceu que eu não acordo cedo, lembra? A gente conversou e tal. E foi resolvido. Nunca mais meu pai me mandou mensagem de madrugada. Porque às vezes tira a gente, né, da nossa área de conforto, né? De tipo assim, eu não quero magoar as pessoas, só que aquilo estava fazendo ruim para mim. E ele estava achando que eu estava gostando, ele estava achando que eu respondia ele, às vezes ele estava achando que estava tudo certo. E mais uma vez ali eu descobri, né? E é como fala aqui no livro, né? Muitas das vezes a gente escolhe a porta larga, você sofre com uma coisa que tu não quer magoar, não quer falar, não quer deixar a pessoa saber que tu não gosta daquilo. Só que isso, meninas, é muito importante. É uma conversa sincera. Você demonstra para a pessoa. Né? Eu falei para o meu pai, falei, pai, é porque se eu acordo cedo, eu não consigo mais dormir. E eu vou dormir às vezes 11h30, meia-noite. Então, para mim acordar às 5 da manhã, eu fico o dia inteiro cansada, né? São poucas horas. E expliquei para ele o porquê eu, né, não era ruim para mim e tal. E então, meninas, é muito importante. Às vezes é meio desconfortável a gente ter essas conversas, mas vale a pena, porque assim a pessoa te conhece um pouquinho mais, e ela vai parar de fazer aquilo que você, né, que te incomoda, né? Meu pai ainda continuou umas 2, 3 vezes, mas depois eu lembrei ele que não dava certo, aí deu tudo certo. Jesus chama isso de porta estreita. É sempre mais fácil passar pela porta larga da perdição e continuar sem impor os devidos limites. Mas o resultado é sempre o mesmo: destruição. Somente uma vida transparente e produtiva traz bons frutos. Impor limites é uma tarefa difícil, pode exigir decisão e confrontação, o que, por sua vez, pode magoar a pessoa a quem ama. Precisamos avaliar e aceitar a dor resultante das nossas escolhas. Veja o exemplo de Sandy. Ela preferiu esquiar com os amigos do que ir para casa no Natal. Sua mãe ficou triste e decepcionada, mas Sandy não reconsiderou. A decisão de Sandy lhe trouxe tristeza, mas isso não fez com que ela mudasse de ideia.
Uma resposta carinhosa para a mágoa da mãe seria: ah, mãe, também estou triste por não ficarmos juntas, mas logo ficaremos mas logo ficaremos juntas nas férias de verão. Se a mãe de Sandy respeitasse sua liberdade de escolha, diria algo como: fico triste por você não vir para casa no Natal, filha, mas espero que se divirta bastante. Ela estaria assumindo sua decepção e respeitando a escolha da filha de ficar com os amigos. Provocamos dor quando fazemos escolhas que os outros podem não gostar, e também provocamos dor quando resistimos a uma pessoa que está errada. Mas se não partilharmos a nossa raiva com alguém, a amargura e o ódio tomarão conta de nós. Precisamos ser abertos uns com os outros sobre o que pode nos magoar. Falai a verdade de cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Efésios 4:25. Meninas, eu fico apaixonada, eu sou apaixonada com a Bíblia. Eu sou apaixonada com a Bíblia, porque quando a gente vai aprendendo, né, todas essas questões de pôr limite, de fazer a coisa certa, né, de respeitar as pessoas nos respeitarem, a gente sempre vai ter uma referência bíblica, sempre vamos encontrar uma referência, né? E isso traz muita paz ao meu coração, porque isso são questões tão delicadas que às vezes a gente fica, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Nossa, mas eu estou fazendo algo que está entristecendo o outro, né? Mas a Bíblia fala, né? Para nós falarmos a verdade, cada um com o seu próximo, nós precisamos falar da verdade um com o outro, pois nós somos membros um do outro, nós somos um corpo só, né? É a mesma coisa a minha mão, eu posso estar com uma ferramenta na minha mão e ficar batendo no meu pé. Vai doer, né? Vai doer, e eu preciso, né? O meu cérebro manda parar, e eu preciso respeitar, minha mão precisa respeitar meu pé, porque se ficar batendo, vai machucar, vai ferir, vai ser uma coisa muito ruim. E assim somos nós, né? Uns com os outros. Nós precisamos respeitar para não machucar, né? Para não quebrar as barreiras, né? Os limites. Como o ferro que malha o ferro, precisamos da resistência e da verdade para que possamos crescer. Ninguém gosta de ouvir coisas negativas de si mesmo, mas com o tempo isso pode ser bom. A Bíblia diz que se formos sábios, aprenderemos com isso. A crítica de um amigo, embora doa, também pode ajudar. É necessário avaliar a dor que a nossa resistência pode causar nos outros. Precisamos ver se essa dor pode ser útil para as pessoas e, quem sabe, se é a melhor coisa que podemos fazer por elas. Devemos avaliar a dor sob uma perspectiva positiva. Lei número 7, a lei da proatividade. Para cada ação, existe uma reação igual e oposta. Paulo diz que as paixões avassaladoras e pecaminosas são uma reação direta ao rigor da lei. Romanos capítulo 4, versículo 15, também no capítulo 5, versículo 20, e também no capítulo 7, versículo 5. Em Efésios e em Colossenses, ele diz que a ira e a desilusão podem ser reações à injustiça dos pais. Efésios capítulo 6, versículo 4 e Colossenses capítulo 3 e versículo 21. Muitos de nós conheceram pessoas que, depois de anos de passividade e subserviência, repentinamente se tornaram agressivas. E aí nos perguntamos o que pode ter acontecido. Culpamos o especialista com quem elas se consultaram ou as pessoas com quem andam. Na verdade, foram subservientes por anos e a raiva reprimida explodiu.
Essa fase da criação dos limites em que se reage é útil, sobretudo para a vítima. Tal pessoa precisa sair do estado imponente em que foi mantida à força por agressão física ou abuso sexual, ou por manipulação ou chantagem emocional. Devemos proclamar sua emancipação. Mas quando se sabe que fizemos... Peraí, meninas. Mas quando se sabe que fizemos quanto bastava? As fases de reação são necessárias, mas não suficientes para o estabelecimento dos limites. É importante para a criança de 2 anos jogar as ervilhas na mamãe, mas continuar a fazer isso até os 43 anos é um pouco demais. É fundamental para as vítimas da agressão sentirem raiva e ódio por serem impotentes, mas sair por aí gritando "viva o direito da vítima" pelo resto da vida é prender-se a uma mentalidade equivocada. Emocionalmente, a reação traz cada vez menos retorno. Você precisa reagir para descobrir seus limites, mas depois que os encontrar, não deve usar sua liberdade para dar ocasião à carne. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 15. No fim, você deve reiterar-se à raça humana a qual reagiu e criar vínculos com o semelhante, amando o próximo como a si mesmo. Esse é o começo da criação de limites proativos e não reativos. É o momento em que nos sentimos capazes de usar a liberdade que ganhamos ao reagir para amar, desfrutar e servir uns aos outros. Os proativos mostram do que gostam, o que querem, o que pretendem e o que acreditam. São bem diferentes daqueles conhecidos por aquilo que odeiam, por aquilo que não gostam, pelo que contestam, pelas coisas que não acreditam e pelo que não farão. Embora as vítimas reativas sejam primeiramente conhecidas por sua oposição contrária, os proativos não exigem direitos, eles os exercem. O poder não é algo que se exija ou mereça, é algo que se demonstra. A expressão máxima de poder é o amor. É a capacidade de não demonstrar poder, mas de reprimi-lo. Os proativos são capazes de amar uns aos outros como a si mesmos, respeitam o outro, são capazes de morrer para não pagar o mal com mais mal. Eles conseguiram ultrapassar a posição reativa da lei e agora são capazes de amar em vez de reagir. Ouça Jesus comparar a pessoa reativa, que ainda é controlada pela lei e pelos outros, com a pessoa livre. Ouvistes no que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Não tente alcançar a liberdade sem assumir a sua fase reativa e seus sentimentos. Você não precisa representá-la, mas precisa demonstrar os seus sentimentos. Precisa exercer e ganhar confiança. Precisa afastar-se ao máximo das pessoas agressivas para poder proteger sua propriedade contra futuras invasões. E depois precisa tomar posse dos tesouros que encontrar em sua alma. Mas não pare por aí. A maturidade espiritual tem objetivos mais elevados do que descobrir-se. A fase reativa é apenas uma fase, não uma identidade. É necessária, mas insuficiente. Lei número 8, a lei da inveja. O Novo Testamento opõe-se vigorosamente ao coração invejoso. Veja esta passagem.
Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Que relação há entre a inveja e os limites? A inveja talvez seja a emoção mais degradante que possuímos, consequência direta da queda. Ela foi o pecado de Satanás. A Bíblia diz que ele queria ser como o Todo-Poderoso. Ele invejava a Deus, por isso tentou Adão e Eva com a mesma ideia, dizendo que eles também podiam ser iguais a Deus. Satanás e nossos pais, Adão e Eva, não estavam satisfeitos com o que eram e com o que poderiam ser por direito. Queriam o que não tinham, e foi isso que os destruiu. A inveja define o bom como o que não tenho e odeia o que existe de bom. Quantas vezes você já ouviu alguém sutilmente desmerecer as conquistas de outra pessoa? Todos temos traços de inveja em nossa personalidade, mas a parte destrutiva desse pecado em particular é a garantia de não conseguirmos o que queremos e o fato de nos manter insaciáveis e constantemente insatisfeitos. Isso não significa que é errado querer as coisas e não temos. Deus disse que satisfará os desejos de nosso coração. O problema da inveja é que ela visa ao que está além dos nossos limites, não nos outros. O problema da inveja é que ela visa ao que está além de nossos limites nos outros. Se nos preocupamos com o que os outros têm ou realizam, negligenciamos nossas responsabilidades e em última análise, ficamos com o coração vazio. Vejam o que está escrito em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo e não nos outros. A inveja é um ciclo que se repete infinitamente. As pessoas sem limites sentem-se vazias e insatisfeitas. Veem a satisfação do outro e a invejam. Esse tempo e essa energia deveriam ser usados para assumir a responsabilidade por sua carência e para fazer algo a respeito. Tentar fazer algo é a única saída. Não tendes, porque não pedis. E a Bíblia acrescenta, porque não trabalhais. As posses e as realizações não são as únicas coisas que invejamos. Podemos invejar o caráter e a personalidade de alguém, em vez de desenvolver os dons que Deus nos deu. Romanos 12, capítulo 12, versículo 6. Imagine estas situações. Uma pessoa solitária fica isolada e inveja os relacionamentos íntimos que os outros têm. Uma mulher solteira afasta-se da vida social porque inveja o casamento e a família dos amigos. Uma mulher na meia-idade sente-se que não está progredindo em sua profissão e gostaria de fazer algo de que gostasse, mas sempre encontra um porém como desculpa de que não pode fazer, ressentindo-se e invejando aqueles que investiram no que queriam. Uma pessoa optou por ter uma vida correta, mas tem inveja daquele que parece estar divertindo-se para valer, ressentindo-se por eles. Estas pessoas estão negando suas próprias ações. Gálatas capítulo 6, versículo 4. E comparando-se com os outros. Por isso, ficam paralisadas e ressentidas. Note a diferença entre aqueles casos e estes. Uma pessoa solitária assume a sua falta de relacionamentos e questiona a si mesma e a Deus. Não sei porque sempre me
afasto das pessoas. Eu poderia pelo menos falar com um conselheiro sobre isso, mesmo que sinta medo das situações sociais, poderia buscar ajuda. Ninguém pode viver dessa maneira. Vou ligar para alguém. Uma mulher solteira pergunta-se: gostaria de saber por que nunca me convidam para sair ou porque sou rejeitada nos encontros. Existe algo de errado no que faço, no modo com que me comunico ou nos lugares que frequento? Como poderia tornar-me uma pessoa mais interessante? Talvez pudesse participar de um grupo de terapia e descobrir o motivo, ou inscrever-me em uma agência de namoros para conhecer pessoas que tenham os mesmos interesses que eu. Uma mulher na meia idade pergunta-se: por que tenho medo de buscar meus interesses? Por que me sinto egoísta por querer sair do emprego e fazer algo do que gosto? O que temo? Se fosse mesmo sincera, perceberia que aqueles que estão fazendo o que gostam tiveram de enfrentar alguns riscos e talvez trabalharam e estudaram para mudar de emprego. Isso pode, de fato, significar mais do que estou querendo fazer. Uma pessoa reta pergunta-se: se escolhi mesmo amar e servir a Deus, por que me sinto como um escravo? O que está de errado em minha vida espiritual? Que parte de mim inveja alguém que vive nessa sarjeta? Essas pessoas estão questionando a si mesma em vez de invejar os outros. A inveja deve ser um alerta para que você perceba o que está faltando na sua vida. E quando esse momento chegar, você deve pedir a ajuda de Deus para compreender do que se ressente, porque não tem o que está invejando e se realmente isso é o que deseja. Peça que Ele lhe mostre o que é preciso fazer para alcançar o que quer ou para deixar de querê-lo. Nossa, meninas, eu estava lendo essa parte aqui e eu estava pensando realmente sobre isso, né? As perguntas dessas pessoas, né? Uma pessoa solitária, ela se isola e tem inveja dos relacionamentos íntimos que os outros têm, né? E são coisas que muitas das vezes muitas pessoas vivem e fazem, né? Elas se retiram e vivem com aquela mágoa, aquela dor dentro delas, né? Que elas queriam ser aquilo, queriam ter aquilo, queriam viver aquilo, queriam ter aquelas amizades, mas elas não saem de onde elas estão, né? Elas não se levantam de onde elas estão para estar naqueles lugares. E a inveja, como a Bíblia fala, a inveja, ela corrói os ossos, né? Porque você fica tão debilitado naquilo que você quer, mas você não vai atrás para fazer, né? Porque na outra situação a gente vê aqui, né? A pessoa solitária assume a sua falta de relacionamento e questiona a si mesma a Deus. Não sei por que sempre me afasto das pessoas. Eu poderia pelo menos falar com um conselheiro sobre isso. Mesmo que sinta medo das situações sociais, poderia buscar ajuda. Ninguém pode viver dessa maneira ou ligar. Ninguém pode viver dessa maneira. Vou ligar para alguém. É a mesma situação com duas escolhas diferentes, né? E até mesmo de você pôr um limite em você mesmo, nos seus sentimentos, né? Por que eu estou me sentindo assim? Não, eu não posso, eu vou me levantar, vou ligar para alguém, eu vou procurar um terapeuta, né? Eu não posso me ficar preso e só desejando o que os outros têm. E muitas das vezes a gente vê, né, situações muito parecidas ao nosso redor e até mesmo nós passamos algumas situações assim, né? E às vezes a gente não para analisar o quão sério, né, são essas situações ou tipo, nossa, eu já passei por isso ou eu passo por isso e eu não imaginava que era eu não imaginava que eu tinha um problema assim, né? E são coisas muito sérias. Eu acho que nós terminamos aqui
Nós terminamos a lei da inveja. Agora nós vamos, vem a lei número 9, deixa eu ver que hora é 5 para as 3. A lei número 9, a lei da atividade. Nós vamos deixar para ler esse aqui, meninas, na terça-feira da semana que vem, porque se eu começar agora não vai dar tempo de terminar. Meninas, que a gente possa, sabe, analisar tudo que a gente leu, né, e pedir direção ao Senhor, ao Espírito Santo, o que nós podemos fazer para mudar, né, para corrigir algumas coisas na nossa vida e até mesmo, né, colocar esses limites com as outras pessoas ao nosso redor. E a gente nunca pode esquecer que quando começamos a estabelecer os limites, as pessoas vão ficar assustadas, né? Eles vão ficar assim, como assim? Antes podia, agora não pode mais, né? Mas a gente evolui, né? A gente melhora e a gente quer também que as pessoas ao nosso redor melhorem, né? Como diz o pastor Telmo, ele fala uma frase que eu carrego ela sempre comigo. Ele fala assim: nunca aponte um prédio torto, construa um reto do lado. Que todos vão ver, né, o prédio reto e vão identificar o que está torto. E eu acredito, né, que os limites é mais ou menos isso, né? A gente vai ver algumas carinhas que não gostando muito, né, dos nossos limites, mas lá na frente eles vão entender e vocês vão ver que eles vão começar a estabelecer esses limites também, porque viram que deu certo. E a gente não faz isso para machucar ninguém, para magoar ninguém, mas para a gente ter, né, um limite até onde as pessoas podem entrar na nossa vida e até onde a gente pode entrar na vida das pessoas. Tá bom, meninas? Muito obrigada por vocês estarem aqui nessa tarde comigo. Eu quero fazer uma oração, agradecer ao Senhor por esse tempo juntas. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, Senhor, que o Senhor permitiu que nós estivéssemos juntos, Senhor, na leitura desse livro, Senhor, que nós venhamos aprender, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer à nossa mente, Deus, tudo aquilo que nós precisamos no momento certo, Pai, que possamos ter sabedoria em como o Senhor estabelecer os limites na nossa vida, Pai, naquilo que precisa ser colocado. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar força, Senhor, nos capacitar, e que essa palavra venha ficar ruminando na nossa mente, que nós possamos pensar e analisar tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos fazer, que nós possamos levantar como mulheres posicionadas, Senhor, em Ti, Pai, e começar, Senhor querido, a estabelecer os limites naquilo que o Senhor quer que nós colocamos. Pai, obrigada pela vida das minhas irmãs que tiraram esse tempo para estar aqui com a gente, né, comigo nessa tarde, aprendendo um pouquinho mais, Pai. Muito obrigado por tudo. Guarda a casa delas, guarda tudo aquilo que carrega o nome delas. Pai, guarda a minha família, os meus filhos, Pai, tudo aquilo que carrega o meu nome. Nos dê um bom término de tarde, uma boa noite, Pai querido, que nós possamos estar guardados e que Teu Espírito Santo venha estar nos guiando e nos colocando, Senhor, nos lugares que o Senhor quer que estejamos no restante desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, muito obrigado. Deus abençoe e a gente se vê com a leitura do livro na terça-feira. Nós lemos o livro às terças e às quintas, às 14 horas. E amanhã nós vamos ter o nosso estudo do livro de Atos. Não deu para fazer ontem, mas nós vamos fazer amanhã às 20 horas. Às 8 horas da noite. Tem sido maravilhoso, meninas, tem sido muito bom. E, por favor, venha estar conosco para a gente estudar juntas e ler juntas. É sempre melhor do que sozinha, né? Um beijo para vocês, Deus abençoe cada uma de vocês e a gente se vê. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer pergunta, meninas, pode me chamar no privado ou lá no grupo. Fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe. Beijo, bye!